que pode explicar a reação de um ministro do Supremo Tribunal Federal, né, como Luiz Roberto Barroso, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, contra o voto impresso? Não apenas ele, outros ministros, lideranças políticas, o povo da esquerda, todo o povo da esquerda agora é contra o voto impresso. Mas onde é que está a razão disso? O voto impresso, ele não complica a eleição, o voto impresso não vai atrasar o processo eleitoral, o voto impresso não compromete a lisura do voto. O voto impresso só tem qualidades, né? Porque o voto impresso assegura a garantia do voto ao candidato. Então, tudo se encaminha para mostrar que há uma jogada criminosa nisso aí, para eleger o cidadão que não tem voto, o cidadão que não pode andar na rua. Querem que esse cidadão volte para presidente da República. A gente fala cidadão, mas indivíduo, né? Indivíduo, sujeito da pior espécie, e que as pessoas de bem não podem nem ouvir falar do nome dele, não é? Então eu digo aqui que eu não acredito na candidatura dele. A imprensa está criando essa fantasia e que ele vai se contrapor ao Bolsonaro, mas olha, é da água para o vinho a diferença entre um e outro. Goste ou não goste do Bolsonaro, mas olha o que o governo dele está fazendo. Olha o que está sendo feito no Nordeste, que é a terra desse ladrão, desse quadrilheiro, desse cidadão desonesto que quebrou o país, né? Ele não é de Garanhuns, lá de Pernambuco, Lula é de lá. Ele teria que ter refundado o Nordeste, levando água, levando emprego, levando conforto para aquele povo, não roubando o povo como ele fez, não aquela história que tirou 43 milhões de pessoas da miséria, da pobreza. Mas onde é que estão essas 43 pessoas? A Dilma deixou 14 milhões de desempregados, né? 14 milhões de, às vezes, querem cobrar do Bolsonaro, e os 14 milhões de desempregados, mas não foi ele. Ele está provocando emprego, ele está gerando emprego, o governo dele. Então essa questão do voto impresso está levando o país para um confronto entre as pessoas de bem contra os criminosos, a pessoa entre o legal contra o imoral, o confronto entre o bem e o mal, porque a resistência ao voto impresso é para garantir que não vai ter recontagem de voto, ou pode ter só a recontagem no voto eletrônico, que vai sempre mostrar aquilo ali, a máquina já foi adulterada mesmo, diferentemente do voto impresso, que o impresso está ali. O impresso não tem como fraudar o impresso. Se a pessoa pegasse o voto impresso para levar para... era diferente, porque daí quebrava o sigilo do voto. Não, a pessoa não vai, a pessoa só vai ver, porque ele vai estar acoplado, né, ali internamente. A pessoa não vai ter acesso, só vê, e aquilo vai ser lacrado numa urna. Então são coisas que a gente precisa parar assim para refletir, né? Porque os desonestos, os quadrilheiros, eles estão assim afrontando a sociedade. Eles perderam o respeito, perderam a preocupação de parecer desonesto, pode chamar de ladrão, de cafajeste, de mau caráter. Olha lá, o Renan Calheiros ouviu do senador Flávio Bolsonaro, ouviu ser chamado de vagabundo. Tudo bem, vagabundo é você, foi a resposta dele, né? Tá aí, senador vagabundo como esse Renan Calheiros, ele teve que ouvir isso aí. Olha o que anda sendo dito dos ministros do Supremo. Quando que na história do país um ministro foi achincalhado? Olha o que o senador Jorge Cajuru disse do Gilmar Mendes, né? As maiores barbaridades, e tá lá de ministro. Então, essas pessoas, elas perderam o caráter, a vergonha na cara. Interessa a elas o poder e os benefícios do poder, que é interesse público. Interesse público não conta mais. Por isso, este voto impresso
caminha para esse confronto, porque o confronto era o vírus chinês, a vacinação. Como isso não deu certo, essa CPI não conta mais, as pessoas não têm respeito por essa CPI, não podem ter mesmo. Então, aí eu voto impresso que caminha para esse confronto. E não faz sentido, né? Eu acho que não faz sentido o Brasil, nas atuais circunstâncias, esse povo bandido na rua aí, fazer uma eleição sem que exista o voto impresso.